Pois bem, chegamos então à nossa questão de número 28 da Universidade Federal do Piauí. Diz o seguinte: sejam A e B dois subconjuntos quaisquer de números reais. Então, eu tenho dois subconjuntos quaisquer de números reais. Sobre as afirmações abaixo, se A é interseção B. Essa questão aqui ela é muito boa porque ela já dá início à nossa próxima matéria, que são os conjuntos numéricos, tá bom? Mas não precisaria saber de conjuntos numéricos para resolver ela. Como eu disse, ela é uma boa introdução, mas você não precisa saber de conjuntos numéricos. Então, por isso, eu até gostei de colocar essa questão dentro dessa parte aqui de conjuntos, porque ela dá a introdução, mas não precisa desse conhecimento. Então, olha só. Com base no que a gente sabe sobre conjuntos, nós temos condições de sobra de resolver esse problema. Então, vamos pensar aqui. A 1 ele vai dizer o seguinte para mim: se A interseção B é igual a vazio. Então, olha só. Significa que eu tenho o quê? Um subconjunto, né? Ou um conjunto, posso chamar assim, A. E aqui eu tenho um outro conjunto B. Repare uma coisa: a interseção entre os dois é vazia. Por quê? Porque eles não têm nenhum elemento em comum. E eu posso botar elementos aqui, ó. Eu vou botar um Azinho e um Bzinho. Ou seja, o Azinho pertence a A e o Bzinho pertence a B. Tudo bem? Só que ele vai formar para mim. Se isso aqui ocorre, então, entendeu? Olha lá, é a nossa aquela afirmação lógica que a gente já aprendeu. Se então. Então A é vazio, repara uma coisa. A não é vazio. Ou B é vazio. B não é vazio. Ou seja, eu tenho elementos dentro de A, poderia botar até aqui, ó, um Czinho, aqui um Dzinho, poderia encher. E repare uma coisa, A tem bastante elementos e B também tem elementos. O que eles não têm é algo em comum. É isso que eu estou querendo dizer para você. Ou seja, a interseção entre eles, ou seja, algo comum, eles não têm. Tudo bem? Então, se eles não têm algo em comum, ele não quer dizer que o A e o B, teoricamente, são vazios. Tem nada a ver. Tudo bem? Então, ou seja, a minha 1 ela é falsa, né? Porque eles podem ter elementos. E aí vem aquela coisa que eu sempre te ensino. Se eu já tenho certeza que alguma coisa não é, e olha só, eu já posso riscar. Ó. Então, aqui, ó, somente a 1 é verdadeira, não tem condições. Somente a 1 e 2 são verdadeiras. Não, não tem, porque a 1 é falsa. Somente a 2 pode ser. Somente a 2, 2 e 3 são verdadeiras, pode ser. E se todas as afirmações são verdadeiras, então também é teoricamente. E por que eu te chamo a atenção de fazer isso? Imagine que você está numa partida de futebol. Você é zagueiro, o time adversário está atacando e você toma a bola do time adversário. E você não tem condições de tocar para ninguém do seu time a bola. Meu amigo, minha amiga, né? Chuta em direção ao gol. Chuta em direção ao gol do adversário, perdão. Chuta em direção ao gol do adversário. Por quê? Vai ser gol? Não sei. Se você chutar para fora, não vai ser gol. Tudo bem? Se você chutar para lateral, não vai ser gol. Então, se você tem a oportunidade de chutar em direção ao gol do adversário, chuta. Entendeu? Então, ou seja, na pior das hipóteses, você tem duas opções aqui, ó. 50%. Ou seja, se der um desespero, não consegui continuar resolvendo essa questão, vou para a próxima, depois eu volto nessa. Não consegui, eu tenho que chutar, ó, você já tem condições de chutar em direção ao gol do adversário. Agora, se você não tivesse feito isso daqui, pô, vai que numa dessas sem querer você marca B. E a B você tinha convicção que não era. Entendeu? Então, seja, é isso que eu tô querendo dizer para você. Se você tem a convicção, chuta pelo menos direcionado a algum lugar. Tá bom? Então, vamos continuar analisando aqui a nossa questão. Então, seja, eu já tenho certeza que não é a C nem a D. Repare, a minha resposta é a número 3. Por quê? Porque se eu chegar à conclusão que a 3 é verdadeira, a minha resposta é a letra D. Se eu chegar à conclusão que a minha 3 é falsa, eu chego à conclusão que a correta é a C. E olha só, sem analisar, eu já sei que essa aqui é verdadeira, mas vamos analisar do mesmo jeito, tá bom? Analisa aqui só para a gente ter aquela certeza moral. Vamos lá. Se X pertence à união B, então X pertence a A ou X pertence a B. Vamos embora? Então, vou continuar no mesmo conjunto aqui, ó, A e B. Repare uma coisa, eles não têm nada em comum como a gente chegou. Então, se para que ele pertença à união, repare uma coisa, se eu coloco meu X aqui, ó,
ele não pertence à união B. Concorda comigo? Ele não pertence. Então, ou seja, para que ele pertença a um dos conjuntos, ou ele vai estar aqui, e aí sim, né? X pertence à união B, porque ele pertence a A. E, ou eu tenho que botar o meu X aqui, para quê? Para que quando eu fizer a união B, ele pertença a B. Ou seja, ele tem que estar em um ou outro. E repare uma coisa, a palavra gaivota é essa, a palavra-chave é ou. E se tivesse feito X pertence a A e X pertence a B, significa que o meu X ele teria que pertencer a A interseção B. Por que A interseção B? Porque a A interseção B obriga a dizer que os dois têm um X em comum. E não é o que ele está afirmando. Ele está afirmando é que na A união B ele pertence. Então, ou seja, só você ver de novo aqueles exercícios de a teoria de conjunto de novo. Então, ou seja, eu estou dizendo que ele obrigatoriamente tem que pertencer a um dos dois. E, de fato, isso tem que acontecer. Então, o meu X ou ele pertence a A, ou, de fato, ele pertence a B. Ótimo? Então, a 2, como a gente já sabia, ela está certa. Então, vamos para a definição final, que é a afirmação 3. E aí, a afirmação 3 vai dizer o seguinte: X pertence ao complemento de A união B. Então, ou seja, ele forçou que o meu X tenha que estar aqui fora. Então, ou seja, se eu unir o meu A e o meu B, tudo bem? O meu X está de fora. É isso aqui que ele afirmou. Então, dentro desse universo aqui, né, que é o dos meus reais, se eu unir A e se eu unir o conjunto B, tá bom? Ou seja, a união do meu conjunto A e do meu conjunto B é isso daqui, ó. São esses elementos que estão aqui dentro. Vamos relembrar? Era aquele Azinho, Czinho, o Bzinho, o Dzinho. O X está de fora. Então, dito isso, esse desenho aqui, ele vai dizer o quê? X pertence ao complementar de A. Sim. Quem é o complementar de A? O complementar de A é isso aqui, ó. Tudo isso aqui que está de vermelho, ó. O complementar de A. Viu? Ou, e, repare, tem que o outro acontecer também. Ele vai dizer o quê? Que X pertence ao complementar de B. Quem é o complementar de B? É isso aqui, ó. Em outras palavras, o complementar de A é todo o conjunto menos A. E o complementar de B é todo o conjunto menos B. E olha que coisa interessante. O meu X, ele satisfez as duas coisas. Ele não pertence ao conjunto A e ele não pertence ao conjunto B. Ou seja, quando ele diz isso aqui para mim, ó, que X pertence ao complementar de B, ele está dizendo o quê? Que X não pertence a B. Lembra que eu acabei de falar? Você pode negar. Então, ou seja, quando ele diz aqui ó, que X pertence ao complementar de A, significa então que ele está dizendo que X não pertence a A. Tá? Eu poderia ter feito essa outra análise aqui também. E eu também chegaria à conclusão, então, do que ele falou é verdadeiro, sim. Então, ou seja, se a minha afirmação 3 é verdadeira, então não é somente a 2, é somente a 2 e a 3. Resposta, então, letra D. Espero que você tenha gostado e vejo na próxima.